4 de outubro de 2022, nesta terça-feira, a igreja celebra a memória de São Francisco de Assis. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas em Cristo, muito bom dia, louvado seja Deus por nos reunirmos nesta terça-feira, meditarmos a palavra do Senhor. Hoje a igreja celebra a memória de São Francisco, um santo muito importante para nós. São Francisco de Assis, como assim o seu nome sugere, nasceu em Assis, na Itália. Viveu na transição do século XII para o século XIII. São Francisco teve uma vida juvenil despreocupada, mundana, mas depois, quando descobre Jesus Cristo, se enamora por ele de tal maneira que deixa todos os seus bens, tudo o que possuía e tudo o que era sua vida perversa, sua vida velha, fica para trás. Este jovem se reveste por inteiro de Jesus Cristo e passa a se configurar a Cristo humilde, servo, casto. Francisco, ele percebe na igreja grandes problemas, muita confusão, muitos pecados estruturais, e pela força da sua humildade, pela intimidade que tinha com Jesus, pela força da sua espiritualidade, Francisco realiza uma grande obra de transformação da igreja no século XIII. Francisco de Assis nos mostra que as grandes transformações, elas acontecem quando nós nos entregamos a Deus, porque é Deus quem faz. Não são promoções sociais proporcionadas pelos seres humanos que vão resolver os problemas do mundo e da igreja. É evidente que é obrigação da igreja servir aos pobres, aos mais necessitados. Mas o que transforma a sociedade daquele tempo, de fato, é a configuração de Francisco com a face de Cristo servo. O seu testemunho, a sua espiritualidade, o seu amor a Cristo perpassa e se traduz na sociedade numa renovação. É isso que nós precisamos atender, porque às vezes nós pensamos que nós podemos transformar as situações da nossa vida, da sociedade, por nossas iniciativas. Isso é uma grande presunção. É Deus o único que tem a capacidade de fazer uma transformação tão grandiosa como a que a nossa sociedade de hoje também está necessitando. São Francisco trouxe em seu corpo as marcas da paixão de Cristo, recebeu também, como outros santos, os estigmas, que são a prova de que ele de fato configurou-se ao Cristo servo, humilde e sofredor. Francisco de Assis, ele quem inicia a devoção ao presépio, meditando o mistério da encarnação. Criando o presépio, Francisco contempla a humildade de Deus, que de tão grandioso se fez ser humano, de maneira tão pequena, na gruta de Belém. Mas Francisco também contempla o mesmo Cristo que ele contempla no presépio pequeno, ele contempla também no Calvário. Adulto, um ser humano oblativo que se entrega para o bem de outrem. Um grande ensinamento para nós, meus queridos. Meus queridos filhos e filhas, nós vamos meditar nesta terça-feira a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja,
que é a leitura de Gálatas, capítulo 1, versículos do 13 ao 24. Irmãos, certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu filho, para que eu pregasse entre os pagãos, eu não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas tinham ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós vemos neste relato, primeiro capítulo de Gálatas, o testemunho da vida de São Paulo apóstolo. E hoje nós celebramos São Francisco de Assis e nós vemos também que esse mesmo trecho que São Paulo escreve da sua experiência de conversão pode ser também atribuído a São Francisco de Assis. Ambos viviam distantes do Senhor, centrados em si, nas suas convicções. Mas ambos fazem a experiência com Jesus em Nazaré e permitem que este Jesus transforme a sua vida, os seus passos, a sua história. Às vezes, meus queridos, nós nos encontramos em algumas situações da nossa vida das quais nós não conseguimos sair. Não sei se você já experimentou isso. Sabe aquela situação que você vive, que você tenta remediar, que você tenta sair dela e você não consegue, você volta para isso e você vive isso e você não consegue se libertar disso. Às vezes isso acontece, sabe por quê? Porque nós não nos configuramos integralmente a Jesus. Quando nós deixarmos efetivamente Jesus viver em nós, como Paulo também vai declarar depois, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, nós estaremos automaticamente permitindo que Deus nos leve adiante, nos transforme, tire da existência velha, do fardo, do peso, e nos faça despontar para uma vida nova, segundo o seu Espírito. Se você está vivendo isso, uma vida xoxa, uma vida que não está segundo o seu agrado, diria entre aspas, sem graça, é porque você também precisa fazer essa experiência que São Francisco de Assis fez. Também São Paulo fez. Francisco de Assis teve de abandonar a sua vida mundana, a sua vida despreocupada, e ele deixou todos os seus bens. Nós vemos que Paulo, apóstolo, do qual o texto assim fala, teve de deixar as suas convicções, a sua religião, aquilo que ele pregava e defendia, ele teve de abandonar para fazer uma adesão a Cristo. Meus queridos, se nós queremos uma vida diferente, conduzida por Deus, é necessário deixar algo. Às vezes será necessário deixar pessoas.
pessoas que não te levam adiante, mas te prendem para trás. Às vezes será necessário deixar pessoas, às vezes será necessário deixar vícios que te seguram, que te escravizam, que não te deixam despontar, progredir, evoluir. Às vezes é necessário deixar alguns projetos que não são aprovados por Deus, ou que até podem ser aprovados por Deus, mas que não são para nós. Você pode estar perseguindo alguns projetos para a sua vida, podem até ser bons aos olhos de Deus, mas que não é o projeto que Deus tem para você. E aí você fica batendo a cabeça, não para rezar, para discernir, Senhor, não é isso que o Senhor quer para mim, então me aponte o caminho. Às vezes é necessário deixar projetos, sonhos que não agradam a Deus ou sonhos que não são para nós. Enfim, é necessário deixar algo para caminhar junto com Deus e deixar que Deus nos transforme. Não existe discipulado sem o abandono de algo. Não existe. Não existe. Hoje, a memória de São Francisco de Assis e também esse testemunho de Paulo vem nos mostrar isso. Nós vemos que Paulo era um homem respeitadíssimo na religião judaica, desde jovem. Progredia no judaísmo, crescia, ocupava um lugar de status na religião, acompanhava a perseguição dos cristãos, até mesmo nós vemos a morte de Estevão é testemunhada por ele. Pensa que foi fácil deixar o status, a posição social, e mais difícil ainda foi deixar as suas convicções religiosas para fazer uma adesão a algo novo, que é o ensinamento de Jesus. Não foi fácil, mas ele se decidiu de maneira resoluta. Até um pouco redundante, ele se decidiu de maneira decidida. O que a gente não faz às vezes. Por isso que a gente não vai para frente. Por isso que às vezes a gente não vai para frente. Meus queridos, aprendamos desses dois testemunhos nesta terça-feira. E hoje façamos um bom exame de consciência e uma boa oração de discernimento. O que nós queremos transformar em nossa vida, mudar? Ou o que não está do jeito que nós pensamos que devia ser? O que nós podemos fazer para alcançar aquilo que nós desejamos? E mais importante, o que nós precisamos deixar para trás para alcançarmos isso? Que Deus nos inspire e nos ajude, nos ilumine. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.